E hoje a gente vai conversar, fala grande Gustavo, e hoje a gente vai trocar uma ideia aí sobre a prescrição do exercício para gestantes e como nós, profissionais de educação física, nós, personal trainer, podemos aí estar extraindo o máximo dessa possibilidade de mercado, né, que é um mercado muito vasto, é um mercado pouco explorado pela classe e é um mercado que necessita do nosso acompanhamento. Porque aqui eu vou estar falando de prescrição do exercício para gestantes. Mas a gente pode estar linkando isso daí com a saúde da mulher. E aí a gente já pode associar a fase ali do desenvolvimento, toda a questão maturacional, a mulher em idade fértil, a mulher se planejou para ter uma gravidez, e aí ela começa a se caracterizar como tentante. E aí essa mulher engravida, a gente, se estiver preparado, já eu vou trazer alguns dados sobre isso, nós acompanhamos essa mulher no primeiro trimestre, por muitas vezes, como eu já conversei em outra live com vocês, às vezes até em um posicionamento que o cliente, né, que é a cliente, vai estar te valorizando, vai estar dando mais ouvidos à tua opinião sobre exercício e gestação, do que a de um médico sobre o assunto, né? Exercício e gestação. Então lá no primeiro trimestre você vai ter um momento, no segundo trimestre vocês terão outras finalidades, outros direcionamentos que eu também vou passar aqui para vocês hoje. No terceiro trimestre teremos ali objetivos específicos para esse tratamento aí, para essa intervenção na saúde da mulher por meio do exercício. E no puerpério, ali no pós-gestação, nós vamos ter um tempo categórico ali de entrada, né? Com algumas ressalvas, com alguns ajustes, mas aí visando que essa mulher volte para seu estado, né, fisiológico pré-gestação o quanto antes. E aí se a gente for enveredar pela saúde da mulher e exercício, aí a gente entra no processo de envelhecimento feminino, na menopausa e todas as possibilidades que o exercício vai ter. Só que hoje aqui a gente vai falar exclusivamente de exercício e gestação. Inclusive, se tiverem alguma pergunta aí sobre o tema, podem ir jogando aí na caixinha de comentários que a gente vai trocando uma ideia durante, tá? Então eu sou o professor mestre José Garcia e esse daqui é o Ciência do Movimento aplicado à Saúde. Então a primeira coisa que a gente tem para conversar hoje é que ainda não temos dados de IBGE, dados epidemiológicos, mas se vocês pesquisarem no Google, vários médicos obstetras, né, que acompanham mulheres no período gestacional, têm relatado em matérias, em entrevistas, inclusive eu, né, que tenho contato com muitos médicos obstetras aqui da região, todos indicaram que houve um aumento no número de gestantes durante a pandemia. Então a gente percebe o quê? A gente percebe que nesse sentido, né, nessa linha temporal, as mulheres em si sempre foram um público que investiram mais em saúde, que se cuidaram mais, que buscaram mais um atendimento de qualidade no personal trainer. As mulheres são aquelas que pechincham menos porque até reconhecem o papel de um bom personal trainer para alcançar os objetivos, certo? E essas mulheres, em um cenário que as gestantes estão aumentando, se você tem clientes de personal mulher e ela ainda não engravidou, né, ela ainda não tem seus filhos e está em idade fértil, eventualmente ela vai poder estar engravidando e você vai ter um papel fundamental nesse tratamento desse momento. Por que tratamento, Garcia? Gestação é doença? Gestação não é doença. Gestação é um período fisiológico, né? Normal, licença. É um período fisiológico normal que a gente tem, né? Que a mulher passa quando ela engravida. E o que é que a gente tem que fazer enquanto promotores do movimento? Criar uma condição, criar um ambiente fisiológico
para que a mamãe e o bebê tenham a melhor experiência possível. Como já falei muitas vezes, reduzindo o risco de diabetes, de hipertensão gestacional, de pré-eclâmpsia. Mas hoje eu vou falar exclusivamente da dor. Quem aqui não conhece aquela mulher que teve bebê, que sente dor na coluna e põe até hoje a culpa na RAC, na anestesia RAC? Sem dúvida você conhece alguém assim, sem dúvida. Mas, sem dúvida você conhece alguém que teve bebê, não foi cesárea, não tomou RAC e sente essa mesma dor na coluna. Intrigante, né? Então, quando a gente pensa nesse cenário, né, deve ter alguma coisa em comum entre a mulher que tomou a RAC e a mulher que não tomou a RAC, mas ambas sentem dores na região lombar, na região da coluna. E a gente vê em estudos, né, que monitoram a questão das algias, das dores nas gestantes, que a maior incidência de dor na mulher que está grávida, independente do trimestre gestacional, é a dor na coluna lombar. E aí isso associado a uma coisa que a gente erra muito, que é a falta de difusão de informação para a população feminina, elas não sabem que é importante treinar. Até sabem, né? Porque se perguntar para qualquer pessoa na rua, essa pessoa vai saber que se exercitar, se movimentar, é fundamental em todas as fases da vida. Entretanto, como a informação não chega para a gestante, qual informação, Garcia? Do benefício exato, do benefício direto aplicado, da prescrição do exercício para a mulher. Ela não vai buscar. E aí que entra o teu papel, profissional de educação física, personal trainer do grupo feminino. Se a mulher tem uma maior incidência de dor na lombar, e isso em todo o período gestacional e no pós-gestacional também, como que a gente trata isso? E aí nós, personagens, nós profissionais de saúde que atendem o público gestacional, a gente vai trabalhar sempre em cima de caráteres profiláticos e preventivos. E para isso você tem que entender da fisiologia, das alterações morfológicas do período gestacional. Por exemplo, lá no primeiro trimestre é uma fase de preparação para as mudanças. É onde vai ter a maioria dos ajustes hormonais, preparando aí para os ajustes biomecânicos do segundo trimestre, que é quando o volume do útero aumenta, quando o barrigão aumenta, quando a mulher começa a mudar seu padrão de marcha, né, sua postura, e é aí que as dores ficam mais acentuadas. Mas no primeiro trimestre também tem uma prevalência de dor. E é aí que entra você, personal. Trabalhando desde o primeiro trimestre, o ideal, né, se você tem uma cliente tentante, é trabalhar isso desde antes da gestação, maneira preventiva e profilática. Se a gente já sabe que todas as gestantes tendem a sentir dores na coluna lombar, a minha dica para você, a primeira dica é: tem cliente de público feminino no personal, trabalhe posturas e cadeia posterior, linhas cruzadas, aplicação de treinamento do core. Então isso é fundamental, por quê? Porque quando essa mulher ficar gestante, a incidência, as chances dela sentir dores são muito baixas. E eu digo isso aí por relato próprio. Nenhuma das minhas clientes gestantes sentiram dores na coluna lombar ou na pelve, que são as duas regiões que mais têm prevalência de dor em gestante durante toda a gestação. E é isso que a gente tem que pensar. Quando a gente fala que exercício ele previne, a gente tem que saber, tem que se posicionar para prevenir o mal que o não exercício pode causar. E assim, mas onde que você está querendo chegar com isso daí? Você falou da RAC lá atrás. Porque essas mulheres que sentem dores na lombar não é culpa da anestesia RAC. É culpa de um trabalho muscular que não foi aplicado durante a gestação ou até mesmo antes da gestação. Por quê? Falta de informação.
Estudos mostram que menos de 20% da população gestante no Brasil praticam exercício durante a gestação. E uma parcela, mínima, mas ainda assim uma parcela no Brasil, pratica exercício no primeiro trimestre, aumenta no segundo trimestre e esse percentual cai no terceiro trimestre. Sendo que mulheres que almejam ter um parto natural, um parto normal, se exercitar até o final da gestação é algo fundamental. E para que você, personal, consiga promover esse benefício, que a tua cliente gestante ela treine até o final da gestação, além de muito conhecimento sobre a fisiologia do período gestacional, você tem que dar condições para que essa gestante passe ali 9 meses sem dor na coluna, sem dor na pelve, e aí que a gente vai gerar esse benefício que ela treine até o final. Então a gente sempre vai treiná-la em cima de aspectos preventivos e profiláticos, visando as alterações que vão ocorrer, e trabalhando na profilaxia, no tratamento direto, por meio do exercício, por meio do fortalecimento, em cima dessas coisas que vão estar acontecendo. Uma das coisas que a gente vai direcionar é em cima do fortalecimento da estrutura do core, desde o período gestacional, e isso direcionando aí por toda a cadeia posterior, desde a panturrilha até as escápulas. Então nós temos que fazer trabalhos, para vocês que não conhecem, tem um livro gratuito aí, que roda aí no Google, se buscar, você acha, que é o livro chamado Trilhos... Desculpa. Que é o livro chamado Trilhos Anatômicos. Esse livro ele faz ali um apanhado, é um livro bem simples, a leitura dele é bem tranquila, mas ele fala ali da ligação das conexões neuromiofaciais e é fundamental que a gente saiba disso para trabalhar as cadeias posteriores ali com o público feminino. O que é a cadeia posterior, Garcia? A linha cruzada posterior. É exatamente a ligação muscular que existe, que eu vou ser bem simplista para vocês entenderem, tá? Entre, por exemplo, a cintura pélvica direita, a escápula direita da gestante, e a pelve esquerda da gestante. Então, a cintura escapular direita e a cintura pélvica esquerda, há uma conexão muscular entre elas. Se vocês prestarem atenção, vai ter uma conexão que vai cruzar a estrutura das costas. Obviamente, na escápula esquerda e a pelve direita, a mesma conexão. E essa interconexão passa exatamente na lombar. E aí, quando a gente trabalha esses exercícios basicamente diagonais, com gestantes, dentro de um caráter progressivo, estabelecido e individualizado, a gente proporciona esse tipo de resultado, que é uma gestação completa, sem dores na lombar e sem dores na pelve. E, obviamente, nós temos avaliações específicas, vocês podem pesquisar aí, que é um teste que tem uma sensibilidade e uma especificidade bastante alta para gestantes, e é importante que a gente monitore ali quase todas as sessões para ver se o pico da relaxina, o hormônio que vai preparando as articulações da mulher para o momento do parto, para a gente observar se está tendo ali um início de uma incidência de dor na pelve, para a gente enfatizar esses trabalhos profiláticos, para que não haja esse agravamento, esse surgimento da dor na pelve. Então vocês podem pesquisar aí na internet, chama teste de Ostigard. É um teste que a gente faz uma manipulação na pelve da gestante e a gente consegue identificar se ela está tendo ali um quadro de dor, uma sinalização de instabilidade da pelve e por aí vai. E aí, quando a gente pensa nesses períodos específicos, cada período, cada momento da gestação, e a gente precisa, porque imagina aí, você está trabalhando com a gestante e ela apresentou esse quadro de dor. Ou essa mulher vai encerrar teu contrato antes, porque no terceiro trimestre os sintomas pioram,
Então a gente tem ali sintomas, né? Estou falando sintomas porque colegas meus obstetras chamam assim. Então na gestação no primeiro trimestre a gente tem todo aquele desbalanço hormonal que gera um enjoo, gera desconforto, gera fadiga, gera indisposição. No segundo trimestre tende a melhorar, mas no terceiro tudo piora. Então imagina aí, a gestante está começando a sentir dores e aí tu está planejando um treino de maneira inadequada, sem prevenir e sem ter o caráter de profilaxia que o exercício pode ter para sanar essas dores. E aí no terceiro trimestre essa mulher não vai treinar, vai te dispensar. E se ela já era tua aluna, né, tua cliente, quiçá se ela volta depois da gestação. Mas é importante que a gente saiba disso, tá? E aí a gente tratando essas dores de maneira adequada, a gente vai, sem dúvida, estar mudando a visão que essa gestante tem do nosso trabalho. Putz, eu trabalhava ali com Garcia antes da gestação, só para ter um corpo sarado, para ficar ali em forma. Mas durante a gestação, todas as minhas primas, as minhas tias diziam que era um período difícil, que ia ter muitas dores, indisposição. Mas aqui treinando com Garcia eu não senti nenhuma dor, eu não senti nenhuma indisposição. Estou me sentindo, obviamente, além do barrigão, né? Como eu tinha disposição antes da gestação. É isso que faz a visão de uma paciente mudar enquanto um personal trainer. Porque você não faz só mais do mesmo. Você não faz só o que todo mundo faz. Você não pega só uma diretriz e reproduz aquilo. Você ajusta aquilo em cima das necessidades da gestante. E aí essas necessidades, né, que é um ponto que eu queria chegar, elas mudam de acordo com cada período da gestação. É muito importante a gente reforçar isso, porque como eu já falei em alguns momentos, quando a gente trabalha com mulher, e aí a gente começou falando, né, de toda a questão da saúde da mulher, mas quando a gente trabalha com mulher gestante, a gente trabalha com, no mínimo, quando a gente trabalha com essa mulher gestante, né, a gente trabalha com, no mínimo, 4 mulheres em uma só. Por que 4 mulheres em uma só? Porque eu vou ter uma cliente ali de primeiro trimestre que tem necessidades pontuais, eu vou ter uma cliente ali de segundo trimestre que tem outras necessidades pontuais, uma cliente de terceiro trimestre que tem outras necessidades e a cliente do pós-parto, do puerpério, que tem outros objetivos, outras necessidades. E a gente só consegue prescrever treino para essas mulheres dentro da mesma mulher quando a gente sabe das alterações fisiológicas, quando a gente sabe das alterações anatômicas que ela vai percorrer durante toda a gestação. E óbvio, quando a gente tem essa visão clínica de função preventiva e profilática. Essas são as palavras-chave de hoje. Preventiva e profilática. De como o exercício pode proporcionar uma gestação mais tranquila. E aí, quando a gente pensa nesses aspectos, a gente compreende que no primeiro trimestre, se a cliente não era sua, né, se ela já não treinava contigo, se ela te procurou quando descobriu que estava grávida, fez os exames, teve a liberação médica e começou a trabalhar contigo. No primeiro trimestre, pensando em prevenção e profilaxia, a gente tem que treiná-la pensando nas alterações fisiológicas e anatômicas que vão acontecer lá no segundo trimestre. Então, quando eu penso nisso, eu penso o quê? No segundo trimestre, minimamente, o que é que vai acontecer? O aumento exponencial do volume do bebê e o contrabalanço lá na lombar, né? A inclinação que a mulher vai ter, a alteração do padrão de marcha que ela vai ter. Então, no primeiro trimestre, ostensivamente, o nosso trabalho é em cima de fortalecimento muscular para as questões posturais. Não que a gente não vá fazer outras coisas, mas é fundamental que a gente tenha esse conhecimento, que no primeiro trimestre o foco principal será a preparação para as mudanças anatômicas e fisiológicas do segundo trimestre. Aí no segundo trimestre nós vamos ter aí
um ajuste, né, que a gente vai ter nas questões fisiológicas, morfofisiológicas principalmente, mas agora você vai ter um tônus muscular postural mais favorável para sustentar esses desequilíbrios e esses balanços. E é aí que entra, né, porque evidências corroboram que a maior perda de equilíbrio da mulher acontece no terceiro trimestre da gestação. Prevenção e profilaxia. Um dos objetivos, do segundo trimestre é o trabalho em cima do equilíbrio. Agora você não vai colocar a gestante no slackline, né? Você vai trabalhar de forma segura com essa gestante, estabilizando exercícios antirrotacionais, preparando ela para mudanças de direção, que é nesses momentos que essa gestante vai ter as maiores perdas de equilíbrio no terceiro trimestre, principalmente no torque antero-posterior, que ela vai ter essa base de marcha sendo alterada drasticamente no terceiro trimestre. Então, no segundo trimestre, um dos focos será esse, o trabalho em cima do equilíbrio, além do fortalecimento muscular. Segundo trimestre é um trimestre que a gente tem aí um aporte hormonal bastante favorável para o fortalecimento muscular. E sem dúvida é fundamental porque no terceiro trimestre o bebê cresce muito rápido. E aí essa mulher vai precisar de um tônus muscular bastante favorável para suportar o terceiro trimestre. Tranquilo até aqui, pessoal? Joia? E aí a gente chega no terceiro trimestre propriamente dito. O terceiro trimestre é um trimestre de muitas negociações, muito subjetivo. Tem a ver ali com a disposição, com os enjoos que podem retornar. Então, no terceiro trimestre, muitas vezes você vai ter que fazer ajustes de horário. Há uma sessão que estava planejada para 50 minutos. Nesse dia só vai rolar 20 minutos e está perfeito. O importante é que a gestante continue tendo os benefícios. E aí a gente pensando nesse caráter preventivo, o que é que vem depois do terceiro trimestre? O parto. Então, no terceiro trimestre, a gente vai pensar na prescrição voltada para o momento do parto e do pós-parto. Como assim, Garcia? Vamos lá, vamos supor que a gestante que você acompanha almeja ter um parto natural. Fundamental ela ter um bom trabalho cardiovascular. Tem uma cliente, né, que me orgulho muito de ter acompanhado ela, mesmo que por consultoria online. Acompanhei ela antes da gestação, preparei ela, né, ela teve Covid, reabilitei, sempre falo dela. Depois da reabilitação, ela engravidou da Manu. A gente treinou durante toda a gestação, toda mesmo, assim, até a semana do parto. A gente treinou e a Marina foi lá, trabalho de parto, para a Manu vir no parto normal, né? E aí a Marina passou 18 horas em trabalho de parto, 18 horas. E depois me mandou uma mensagem dizendo, professor, passei 18 horas em trabalho de parto e estava super bem, o cardio estava em dia. Então imagina aí uma mulher passar 18 horas fazendo força e relatar que o cardio estava super bem, que não sofreu. Então, terceiro trimestre, um dos pontos principais é o condicionamento cardiorrespiratório. Então, se você perceber, cada trimestre eu tenho um enfoque principal. Não quer dizer que eu vou descartar outros pontos durante o trimestre, mas eu vou dar um ênfase em determinado objetivo. E outro objetivo também que é interessante no terceiro trimestre é a questão de fortalecimento dos ombros, dos dorsais, porque essa mamãe vai passar muito tempo amamentando no pós. Beleza? Então, pensando nos 3 trimestres, né, de prescrição, sempre profilaticamente e preventivamente, esses seriam os objetivos macros. E aí a mulher, né, pode ali, em alguns casos, parar de treinar antes, pode parar de treinar na semana da gestação, pode, como já aconteceu comigo, treinar de manhã e ligar para você de tarde e dizer, ei, professor, eu estou indo para a maternidade agora.
Então você treina uma cliente gestante conforme a tolerância ou até o bebê chegar, certo? E aí, dependendo do tipo do parto, você vai ter uma média, vamos dizer assim, uma recomendação clínica para o retorno dela. Então vamos lá. Se o parto foi normal, né, natural, parto vaginal, a média de tempo é de 15 a 20 dias para o retorno para as atividades. Mas aí isso vai ser negociado, né, entre a paciente, o obstetra e você. Tudo vai depender da recuperação dela, mas via de regra, se ela treinou, foi bem acompanhada durante toda a gestação, o retorno de mulheres que têm parto normal geralmente é bem tranquilo. E aí nesse momento do puerpério, né, o grande foco é ir ajustando em doses bem controladas de exercício para que a fisiologia da mulher retorne aos parâmetros pré-gestacionais, né? A gente vai reorganizando ali as questões posturais, questão de órgãos internos. Ela estava com um volume de sangue muito grande, esse volume de sangue caiu, né, em 50%, na verdade no cálculo agora diminui em 33% mais ou menos, e aí a gente tem todo um organismo ali para ajustar com o exercício. E aí a mulher que teve cesárea, a média, né, de expectativa de retorno dela é de 45 dias a 60 dias. Mas além de qualquer coisa, além de períodos de recomendação, além de conduta médica, de personal, o grande foco nesse momento de retorno é a adequação da rotina. Lembrem que agora tem um bebê, né, que vai fazer parte ali da rotina daquela mamãe. Então, ter como treinar é uma situação fundamental. Então pensa, personal, quer valorizar o teu trabalho nesse pós? Se adequa. Trabalhava só em academia, talvez agora um atendimento home care personalizado, isso vai fazer com que você não perca cliente e muito mais, possivelmente pode fazer você ser mais valorizado financeiramente. Putz, Garcia fazia eu ir lá na academia, agora eu estou com esse impedimento, agora ele vem na minha casa me treinar. Olha aí, ó. Jason, vai ficar salvo assim aqui no perfil, tá? Inclusive, antes de você sair, que vai dizer que tem que sair, dia 7 de julho, Masterclass 3K2, tá? Não perde não, se inscreve lá no link da bio, totalmente gratuito, a gente vai falar muito mais do que só isso. Mas a live vai ficar salva assim, tá? Então, quando a gente pensa nesses aspectos, né, de rotina, de ajuste, a gente, no lugar de um impedimento, nós deveríamos observar uma oportunidade de fazer apenas mais do que todo mundo faz. Não é todo mundo que está preparado para trabalhar com gestante. E isso é um mercado, é uma possibilidade, né, é um público que precisa da gente, porque 2 a cada 10 praticam exercício durante a gestação e essa quantidade vai caindo durante toda a gestação. E um estudo desenvolvido aí por PEN em 2015 mostra que apenas 3 a cada 10 profissionais, 30% dos profissionais de educação física, eles se acham aptos para treinar gestantes. Por que eu estou dizendo se acham aptos? Porque 30% disse, eu sou preparado para treinar gestante. Mas o resultado final do estudo é que a amostra investigada não tinha uma qualidade técnica suficiente. Então isso é um problema. E como que a gente quer ser valorizado, como que a gente quer receber mais, se a gente não se adapta, se a gente não se aperfeiçoa, se a gente não trabalha exatamente como profissional de saúde, como profissional clínico. E é isso que eu estou aqui querendo dividir com vocês, né? Essa informação, essa oportunidade. E aí dia 7 de julho, né, agora com mais calma, pensei que o Jason ia sair, já deu a dica para ele. E aí no dia 7 de julho, às 21 horas, a gente vai ter um evento online e gratuito, que eu estou convidando vocês para tentar mudar essa realidade de trabalhar muito no salão de musculação,
mesmo como personal, tem que atender muita gente para ter um retorno financeiro satisfatório. O que eu estou tentando dividir com vocês é uma oportunidade que a gente está chamando, né, que é do Masterclass 3K2, que é uma oportunidade de você conseguir ter um retorno financeiro de R$3.000 trabalhando apenas 2 horas por dia. Isso é possível, isso é palpável, só depende de você, beleza?